estudante, que bom que você está aí, prontinho, com seu pet na mão, o seu caderno, o seu lápis e borracha, né? Para assistir mais uma aula aqui no Se Liga, tá? Obrigada pela audiência. Mais uma aula aqui com a Marizinha, a Marisa Araújo, e a intérprete hoje é a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Então vamos lá para uma aula de biologia do 2º ano, tá? Hoje iremos estudar as doenças parasitárias. A gente estudou já os reinos dos seres vivos, né? Eu citei para vocês alguns dos seres vivos aí e seus respectivos reinos. Vou falar hoje um pouco das doenças parasitárias, tá? Referente à semana 3 e 4 do PET 4, ok? O que iremos aprender na aula de hoje? Iremos reconhecer a importância de alguns representantes do grupo protista no ambiente e na saúde. Também iremos reconhecer as condições ambientais que favorecem as principais protooses humanas brasileiras e formas de contaminação, tá? O que é protoose? Protooses são doenças causadas aí por protozoários, tá? Iremos também reconhecer a importância de alguns representantes do grupo Monera no ambiente e na saúde. Vamos lá. Interações entre os seres vivos. Pessoal, os seres vivos, eles interagem entre si. Nem um organismo que vive numa caverna, ele está isolado, né? Ele está ali com ar, com micro-organismos, né? Com outros seres vivos. É praticamente impossível viver isolado, tá certo? Todos estão interagindo de alguma forma, tá certo? Eles podem interagir, olha, pela alimentação, né? Um organismo alimentando do outro, pela reprodução, protegendo um ao outro, na ocupação do espaço, né? Imagina, por exemplo, um pássaro faz um ninho numa árvore, né? Ele está interagindo com a árvore. E isso pode implicar benefícios ou prejuízos. Geralmente a gente usa mais para benefício e menos para prejuízo. E 0 quando aquela relação não prejudica nem beneficia, tá certo? Para os grupos associados. Falava-se muito assim em relação harmônica, desarmônica, não se usa muito falar mais não, porque na verdade toda relação ela é importante para a população, para a comunidade. Mesmo a relação que traz algum prejuízo para um indivíduo, ela pode ser benéfica para a população. Então a gente usa mais e menos, e o 0, tá bom? Vamos observar aqui esta imagem. Olha, nem as células do corpo humano estão isoladas. Elas estão interagindo com outros seres, né? Observem aqui, bactérias, tá? Vírus, outro tipo de vírus aqui, tá? Outro tipo de bactéria aqui, protozoários também. Nós temos aí os seres vivos que infectam o nosso corpo e produzem doenças, tá? Vocês sabiam que nós temos em torno de 10 trilhões de células e diziam que nós tínhamos mais bactérias, 10 vezes mais do que células. As últimas pesquisas aí dizem que parece que nós temos equilibradamente o mesmo tanto de célula que nós temos de bactérias. Então, nós estamos lotados de bactérias no nosso corpo. E muitas nos fazem bem, né? Nosso intestino tem uma microbiota ali que nos protegem de outras bactérias patogênicas, por exemplo, tá? Então, nós temos aí vários seres associados aí ao nosso organismo, tá? Não vivemos isolados, anotem isso aí. Marizinha, o que é parasitismo? Parasitismo é uma associação entre seres de espécies, anotem aí, diferentes, tá? Interespecífica, igual a intra, na qual há benefício unilateral. O que quer dizer isso? Um sai beneficiado e o outro sai prejudicado. Então, eu colocaria o quê? Mais para um e menos para o outro, tá? Um dos seres, o parasita, ele pode abrigar, ele pode alimentar à custa de outro, que eu vou chamar de hospedeiro. Então, vai ser benéfico para o parasita, mas não vai ser benéfico para o hospedeiro, ok? Exemplo aqui, né, de um
inseto, né, que está aí levando alguma doença, no vetor de alguma doença. Muitas doenças parasitárias, tá, gente? Elas são transmitidas por um vetor, que é quem leva. Pensa, o barbeiro, ele não é ele que causa as doenças de Chagas, ele é o vetor, ele carrega o protozoário, que é o agente etiológico, aquele que causa a doença, tá certo? Vou falar para vocês de exemplos mais para frente. Tá? Aqui está mostrando a leishmania invadindo aqui células, provavelmente aqui são macrófagos, tá? Células aí de defesa do corpo. E essas pintinhas aqui são protozoários aí, tá? Que causam a leishmaniose. Estão invadindo a célula, dentro da célula, pensa bem. Aqui mostrando também, gente, a famosa aí ameba com esses pseudópodes, né? Elas liberam aí projeções citoplasmáticas, né? Essa é a ameba, tá? E aqui uma giardia, tá? Com os flagelos típicos dela. Então, são também aí protozoários causadores de doenças. Bem, relação parasita-hospedeiro. Existe uma relação entre os dois, tá? Detalhe, gente, será que é vantajoso o parasita matar o seu hospedeiro? Quer dizer, a virulência ser muito grande? Será que isso é vantajoso ou é prejudicial? Ora, se o parasita mata o hospedeiro, ele mata a si próprio, concorda? Né? Então, existem diversos cientistas, diversos pensadores que dizem, olha só, por exemplo, espécies interdependentes podem sofrer coevolução, evoluir junto, minimizando os prejuízos que atingem ambos os elementos associados. Quer dizer, um vai evoluir em parceria com o outro para que chegue num equilíbrio, tá? Pessoa e Martins disseram que existem hospedeiros e parasitas que no curso da evolução adaptam-se uns aos outros, chegando a um estado de equilíbrio ou de tolerância mútua, quase perfeita. Vou dizer aí, por exemplo, as bactérias que vivem na nossa microbiota intestinal. Nós estamos ali no equilíbrio. Quando chega, você come um alimento estragado com a outra bactéria patogênica que não vive ali, ela chega e faz aquele estrago, né? Porque ela não está ali em equilíbrio com o seu organismo, nesse sentido, tá, gente? Mais uma frase aqui, de 1988, considerando que o parasita não pode existir sem seu hospedeiro, não há vantagens para o parasita destruir esse hospedeiro. Geralmente, quando surge um vírus novo, nós estamos falando aí do vírus, né? Qual que é o vírus mais novo que a gente está falando aí? Coronavírus. Quando chega uma doença nova, ela chega com força total, né? Quer dizer que ao longo da evolução pode haver aí um equilíbrio entre parasita e hospedeiro, tá? Mas essas ideias são questionadas, como sempre, né, gente? Sempre tem pessoas que vão questionar as ideias de outros cientistas. Fez-se revisão dos estudos recentes que sugerem que parasitas não evoluem necessariamente em direção à redução da virulência, tá, gente? São estudos, tá? São proposições aí. Olha, do ponto de vista da medicina darwiniana, na evolução da virulência pode haver muitas trajetórias coevolutivas que vai depender da história natural do parasita, do comportamento do hospedeiro e da via de transmissão. Tem vários fatores que devem ser considerados, tá? Só para vocês terem aí uma noção de que a gente está sempre questionando aí as teorias, tá certo? E o que é especificidade, ser específico. Muitas vezes um hospedeiro ele só consegue parasitar um tipo de animal. Só parasita ave, ou só parasita inseto, ou parasita o homem, tá certo? Então existe uma especificidade, tá? Olha, eles são adaptados anatômica, fisiológica e bioquimicamente para obter alimento e serem capazes de reproduzir em seus respectivos hospedeiros, tá certo? Se tem que ter essa afinidade adaptativa, anatômica, fisiológica e bioquímica, então tem que haver aí uma especificidade. Não é à toa, né, que é possível observar que, em geral, estabelece uma grande especificidade entre parasita e hospedeiro.
Então vamos lá. Classificação dos parasitas. Parasita pode ser endo, ecto, hemo. Endo, dentro, parasita que vive dentro do hospedeiro. Exemplo, a tênia, né? Que causa aí a teníase, a solitária, tá, gente? Ectoparasita vive fora do corpo, piolho, por exemplo, pulga, né? Hemoparasita, ela vive dentro, mas na corrente sanguínea. Exemplo aí, Trypanosoma cruzi e Plasmodium sp, tá? Trypanosoma que causa aí a doença de Chagas e Plasmodium que causa a malária. Exigência, obrigatório e facultativo. Quer dizer, o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ele é uma partícula fora de uma célula. Imagina que ele infecta uma célula, ele aí já vai então ter reprodução, né? Vai ajudar, a célula vai ajudá-lo com a maquinaria dela metabólica, né? Para ele ter o quê? O seu metabolismo, com a maquinaria bioquímica. Facultativo, tá? Moscas sarcofagida que vão lá na carne colocar seus ovos, tá? Ela precisa de colocar os ovos naquele alimento, mas ela não é obrigatório estar naquela carne, naquele ser ali, tá? Neisseria, Acanthomoeba, Cândida, são exemplos aí de parasitas facultativos. É o contrário de obrigatório, tá? Classificação também quanto ao número de hospedeiros. Monoxeno precisa de um hospedeiro só. A Ascaris, né, que é a lombriga, ela vai aí parasitar o homem, por exemplo. Vai ficar ali, reproduzir ali dentro, tá? Do intestino dele. Heteroxeno, quando tem dois parasitas, exemplo a tênia, né? A solitária, ela infecta o porco e o homem, ou o boi e o homem. Então tem dois parasitas, ok? E também tipo de hospedeiro. Hospedeiro intermediário e definitivo. Como assim? Olha, anotem isso que é importante, isso cai muito em prova. Qual que é o hospedeiro definitivo, qual que é o intermediário? No hospedeiro intermediário, acontece o seguinte, ele vai abrigar o parasita em fase larval e na forma assexuada, ele vai reproduzir assexuadamente naquele hospedeiro, tá? E no definitivo, vai abrigar o parasita em fase adulta ou sexuada. Vou dar exemplo para vocês, calma, tá? Então decore, definitivo com sexuada, intermediário com assexuada, tá? Aquele parasita vai reproduzir sexuadamente ou assexuadamente, dependendo do hospedeiro. Os parasitas podem causar obstruções intestinais, perfurações na pele em órgãos internos, ulcerações, necrose ou morte de tecidos por ação enzimática, irritação de mucosas, prurido ou coceira, ação tóxica, enfraquecimento, anemia, febre, infecções locais ou generalizada e outros sintomas também, ok? Quer dizer, eles nos fazem mal. Então vamos lá. Exemplos aí, principais doenças bacterianas do ser humano. O tempo nosso é curto, eu vou falar de algumas, tá? Exemplo aqui, olha, a pneumonia é causada por quem, gente? Por uma bactéria, Diplococcus pneumoniae, tá? Então aqui nós temos o agente causador aí da pneumonia. A sífilis, Treponema pallidum, tá? Que é uma bactéria espiroqueta, a forma dela. Tétano, Clostridio tetani, que é um bacilo, tá? E lembrando que, olha, a pneumonia transmite por secreções nasobucais e causa febre alta, dores pulmonares na região dorsal. Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, um IST, tá? Evolução lenta, lesão primária, que é o cancro duro, depois dissemina pelo sangue e vai tardiamente causar graves lesões no sistema nervoso central. O tétano, quando você corta o pé lá num prego, né, na coisa enferrujada, ferimentos profundos provocados por objetos contaminados, né, cortantes geralmente, e intoxicação aguda com enrijecimento muscular. A vacina aí para o tétano. Exemplo de doenças bacterianas. Só lembrando, né, que eu sempre tenho falado da pneumonia, que com a Covid aí ela acaba acontecendo, tá? Lesando aí o pulmão, o vírus vai lesar o pulmão e vai causar aí
pneumonia, atacando os alvéolos pulmonares. Aqui mostrando uma imagem, olha, essa parte clara da imagem mostra aqui uma lesão, tá certo? Como assim, Marizinha? Olha só, um alvéolo normal, ele está livre aqui, cheio de ar, para acontecer a troca gasosa, né, entre o sangue. Na pneumonia, acontece uma reação inflamatória, ele enche de líquido, de muco, tá certo? E aí atrapalha a hematose ou a troca gasosa, né, com quadro aí de insuficiência respiratória. Principais protozooses humanas, doenças causadas por protozoários, olha aqui. Ameba, amebíase, que é a entamoeba histolítica, tá? Do grupo Rhizopode. Trypanosoma cruzi, é um outro protozoário flagelado, que vai causar doença de Chagas. Leishmania brasiliensis, que é um flagelado, né? E vai causar aí a Leishmania tegumentar americana. E Leishmania chagasi, que vai causar a Leishmania visceral. Então, são protozoários aí causando doenças, tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, sintomas. Quando você está com ameba, com amebíase, pode causar, olha, ulcerações intestinais, diarreia e enfraquecimento. Quando você tem doença de Chagas, vai causar miocardite, né? Que é uma lesão lá no miocárdio, que é um músculo do coração, né? Também no tubo digestivo, no esôfago. Leishmania, ulcerações no rosto, nos braços e nas pernas, são feridas abertas, tá, gente? Necrose no tecido. E a Leishmania chagasi, ela já vai causar em órgãos, né? Nas vísceras, como hipertrofia do braço, do fígado, febre, enfraquecimento. E também aí vai atingir órgãos. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês a doença de Chagas. Vou falar um pouquinho mais dela, tá? O que é vetor, Marizinha? Vetor é aquele que leva, é o inseto, né? Que é um barbeiro, tá certo? Agente causador é um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, tá? Então, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. Mas quem leva é o barbeiro, tá certo? Então, olha só, esse barbeiro eu chamo de vetor. Ok? É o inseto hematófago, né? Ele vai aí alimentar. Olha, gente, preste atenção aqui. Aqui está mostrando o agente causador, o protozoário que vai estar na corrente sanguínea causando a doença de Chagas. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o ciclo da doença de Chagas. Olha o ciclo da doença. O barbeiro, ele defeca, ele vai na pessoa, faz uma coceirinha ali, a pessoa coça, dá uma lesão, ele coloca ali as fezes dele. Nessas fezes, ele vai transmitir, então, aí o protozoário, tá? Só para mostrar uma coisa para vocês aqui, olha, rapidinho. O protozoário pode estar na fase amastigota, sem aqui, desculpa, espera aí só um pouquinho, isso aqui é uma seta, tá, gente? Isso não é um flagelo, isso aqui é uma seta. Amastigota sem o flagelo, e essas formas pró, epi e tripomastigota têm a ver aqui com a localização do flagelo e desse órgãozinho aqui, na verdade é uma organela, tá, gente? É um DNA mitocondrial aí, chamado de cinetoplasto, e ele pode estar, olha, o flagelo está perto dele, mas ele está longe do núcleo, eu chamo de promastigota. Quando ele está mais pertinho do núcleo aqui, epimastigota, quando ele está na parte anterior e o flagelo ele atravessa o corpo todo, é a forma tripomastigota, tá? Só para vocês saberem aí que aparecem essas formas diferentes. Então, olha só, o barbeiro vai defecar e vai, então, injetar no homem aí a forma tripomastigota. Ele vai entrar, tá? Atingir o sangue e vai instalar no tecido muscular, especificamente no coração. Ali, ele vai modificar e vai ficar, então, sem flagelo, a forma amastigota, aqui, ó, tá? A forma amastigota. Vai reproduzir de forma assexuada, tá certo? E aí, então, esse parasita, ele vai cair na corrente periférica, tá? Vai ter a sua forma típica tripomastigota. Então,
o barbeiro, ele vai novamente, se ele picar uma pessoa, ele vai então se contaminar de novo aí com esse protozoário, tá? Dentro do intestino do barbeiro, ele vai se reproduzir aqui sexualmente. Então, se nele está sexualmente, ele é hospedeiro definitivo. Se aqui no homem está assexualmente, é hospedeiro intermediário. E aí, então, de novo, o barbeiro vai transmitir. Aqui é a fase epimastigota e aqui volta a fase tripomastigota, tá? Ok. Aqui, gente, umas maneiras de prevenir essa infecção, tá? O barbeiro esconde muito em casas, tá, gente? De pau a pique. Então, evitar casas de pau a pique e evitar que o inseto barbeiro forme colônias dentro das residências, tá certo? Com abertura de frestas, né? Devemos usar mosquiteiros, telas, etc, tá? Prevenção individual aí também. Bem, nosso tempo terminou, mas vocês vão encontrar aí, né? Nesse slide que vai estar disponível para vocês, tá certo? Vocês vão estudar aí sobre a leishmaniose, tá? Pergunte ao professor de vocês, leiam lá no PET e se tiver dúvida, mandem aqui, tá? No Tira Dúvidas que eu ajudo vocês, certo? Continue estudando e me espere aí para a próxima aula. Um grande abraço da Marizinha.